Deu? O texto é repetitivo porque é o tema. Efésios 6:10. Glória a Mas Deus. o que Deus deu foi parar em Caleb. Meu. Efésios 6:10. Pega a caneta. Anota, se não der para anotar. Depois eu vou colocar parte disso daqui a pouco lá no Face. Pode entrar lá, Pastor Gerson Calixto no Face. Tratando de uns assuntos antes. E aí ele vai encerrar a reunião. Então Paulo falou assim, ó. É tipo, ele vai lá na construção, dá as orientações do pedreiro. E no final ele fala assim, não der mais? Toca a obra aí que eu vou lá em Barra Velha e eu volto. Então ele chama atenção para alguma coisa que ele estava falando antes. Então Paulo está falando assim, olha, eu falei de várias coisas aqui antes. E no demais mesmo que vocês têm que fazer é isso. Mas vocês têm que fazer o que vem antes. E aí eu fui ver o que vem antes. Você não pode botar armadura sem que estas coisas aqui funcionem. E olha lá, o que Paulo estava falando antes, nessa reunião? Então Paulo falou assim, se for filhos, os filhos da igreja, os filhos dos pastores, os filhos de obreiro, ele começa, filhos, para usar essa armadura, vocês têm que ser obedientes aos vossos pais. Está aqui, Efésios 6. Ó. Vocês têm que ser obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, se você não honra seu pai e sua mãe, nem adianta botar essa armadura. O diabo vai zombar na sua cara e vai passar por cima de você. Se você não respeita e é obediente aos pais, você pode sair com essa armadura. Eu lembro quando alguns discípulos foram lá expulsar demônio, lembra? E os demônios pegaram e eles deram couro. Eles falaram, sai em nome de Jesus, de Paulo. Ele falou, eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas quem é você? Meu Deus. E juntaram nele, deram couro nele. Então, por quê? Eles não tinham autoridade, eles quiseram usar o nome do Jesus de Paulo. Tá, eu conheço Paulo e conheço Jesus, o demônio falou. Eu quero saber quem é você, sujeito. Ai, ai. Ah, eu sou discípulo de quem? Você não tem autoridade sobre mim. Então, aí depois Paulo vai tratar sobre os pais, né? 4. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina, admoestando eles com o amor do Senhor. Senão você não pode usar essa armadura. Aí ele vai para o terceiro tópico, ele vai falar dos deveres do servo. Vós, servos, obedeceis aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como cristão. Tem cristão que finge que está obedecendo o patrão. Não pode botar armadura uma pessoa dessa. Então os requisitos vêm antes, né? Não servindo à vista, fingindo que está servindo, mas quando o patrão sai, o patrão está comendo dali, está tirando o pão de cada dia dali e está falando mal do patrão. Não gosta desse patrão, junta com os outros. Esse mesmo pessoa que está te ouvindo, você falar mal do patrão, depois vai lá e entrega você para o patrão. Aí você é mandado embora, não sabe por quê, caiu na armadilha. Então, Paulo está falando, olha, sirva aos seus senhores, não servindo à vista, como agradando a homem, mas como servos de Cristo, fazendo com o coração de boa vontade, servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Aí ele fala dos deveres dos senhores, vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando de dar ameaça. Se você não vai te mandar embora. Então a Bíblia é para cristão, irmãos, não é para ímpios aqui. Essa cobrança é para nós, até que Paulo então vai chegar na guerra espiritual, em Efésios 6:10, e ele fala, então, ó, já dei as orientações. No demais, o que eu tenho para deixar para vocês agora é sobre a armadura de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendi quando estava lendo aqui, até toquei no assunto com o irmão Zé, é que a armadura não é sua, ela é emprestada. Meu Deus. Quem convoca para a guerra é que dá as armas da guerra. Né? Se nós formos convocados para a guerra agora, nós não temos nada dentro de casa para ir para a guerra, a não ser a Bíblia. Né?
O irmão Zé pode ir até como pedreiro na guerra, ajudar a construir a fronte de guerra e tal, né? Eu posso ir para ajudar a cozinhar, aí um monte de coisa, né? Mas lá eles vão nos dar armadura. Mesmo que eu seja cozinheiro, que eu seja alguma coisa, eu vou ter que andar com a arma na cintura, com capacete, com a bota para aguentar. Vou aprender a comer bicho no meio da floresta. Eu vou aprender a fazer tudo. Então Paulo falou que a primeira coisa que você entender é tomar a armadura de Deus. E aí quando eles saem de casa agora, Deus falou assim, fala que a minha armadura não é teológica. Nossa, eu tomei um susto. Eu estava botando sapato e Deus falou, fale que a minha armadura não é teológica. Ela é sobrenatural. Então você pode fazer, é bom que você estude, crescer na graça e no conhecimento, né? Você pode fazer o básico, o mais profundo, o bacharelado, o doutor, se tornar PhD em Deus. Mas se você não tomar armadura, o diabo não te respeita. Pode tomar o conhecimento que for. O que for, essa armadura aqui, irmão, não tem nada a ver com teologia. É tanto que qualquer crente pode tomar ele. Então Paulo estava falando assim, esses 6 itens que compõem essa armadura é verdade. Né? Então ele falou, a primeira coisa é o cinto da verdade. O cinto ele ficava pendurado nessa época, eram espadas, né? Uma faca, e ele apertava todo o resto da roupa. Se você botasse toda a armadura e não botasse o cinto, ficava todo folgado, na hora que você andar começava a cair tudo. Então a Bíblia diz que a mentira, ela escraviza e a verdade liberta. O soldado de Cristo tem que andar com a verdade apertada mesmo. Então, verdade no grego é realidade. Ele tem que saber qual é a realidade nossa agora. Está todo mundo falando mentira agora, ele vem com a verdade. Então está todo mundo, não, isso aí vai passar e nós vamos ter uma bênção de prosperidade lá na frente, porque Deus vai fazer isso, Deus não está falando. Eu contei vários profetas que perderam a boca de ficar calado. Pessoas que estavam pregando o evangelho que eram uma bênção e caíram na besteira há 8 meses atrás de falar que Deus ia tirar, que Deus estava dizendo que 120 dias ia fazer isso, e eu falei, tudo mentira, Deus não falou nada. Irmãos, Deus levou 70 anos para corrigir Israel. Botou Israel no cativeiro para corrigir 70 anos. 38 anos andando no deserto para corrigir as pessoas. E as pessoas, todo mundo fazendo os vídeos na rua, todo mundo, que lindo. E Deus vai tirar porque o vírus vai recuar. Não vai não, irmãos. Que quando Deus resolve corrigir, Ele corrige. Ah, mas está morrendo um monte de céu. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Dói, é o princípio de dores. Enquanto não acontece na nossa família, a gente não sente. Mas olha, aqueles que foram, e eu até falei com o Edifran ontem, muitas pessoas que se achou que não ia para o céu, nessa pandemia foram. Pessoas que viviam na idolatria e quando se viram apertados com corona, se converteram ao Senhor. O testemunho é muito grande. Então, enquanto algumas pessoas estão achando que está tendo prejuízo no reino, não. A palavra de Deus nunca foi tão requisitada nos hospitais. A pessoa está ali, ela sabe que ela não vai sair e ela se converte ao Senhor. A minha sogra, eu nunca imaginei que minha sogra ia sair. Eu digo, minha sogra agora, eu vou preparar minha esposa que agora minha sogra não vai voltar. E Deus falou, não, que eu sou Deus, eu que faço, eu que dou a vida, eu que tiro a vida. Preparou a minha sogra e saiu. Deus está apertando o cerco para as pessoas se converterem. E é melhor que se converta e vá, irmão. Porque o que vai vir agora é chumbo grosso. Nós já estamos agora, todo mundo fala assim, não, daqui um ano nós estaremos na igreja, todo mundo. Não está nada, irmãos. Deus está só se aquecendo. Nós temos que parar de brincar de culto e vamos... A Bíblia diz assim, em Hebreus, que nós somos convocados para a guerra.
e nós temos que agradar aquele que nos alistou para a guerra. E aí a Bíblia diz assim, aquele que milita essa guerra do Senhor, desse general que nós estávamos cantando, não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o convocou. Aleluia. Então, pastor Gil sempre quando ele está ali nos cultos, ele fala, nós estamos em guerra. E eu amo quando ele fala isso lá na frente de domingo. Todo mundo pensa que nós estamos num clube ali, né, reunido para se alegrar. Não, nós estamos em guerra. Eu acho bonito quando ele abre o culto e fala, todas as igrejas aqui de Jaraguá, nesse exato momento, estamos no campo de batalha em guerra. Parabéns, é isso aí mesmo. O culto é uma guerra para tirar o pecador do pecado. O culto é uma guerra para o nosso avô atravessar as nuvens e ir até o céu, senão fica aqui. O culto mais bonito, né? Eu preguei esse domingo de manhã. A igreja de Laodiceia virava para Deus e falava assim, precisamos de Deus aqui não, rico sou, de nada tenho falta. E Jesus falou assim, mas eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí me ouvir aí dentro da igreja e abrir a porta, não queremos nada aqui não. Nós somos ricos, nós temos a bênção da prosperidade, nós já temos uma palavra teológica bem conceituada, bem batida, e Jesus falou, pobre, desgraçada, miserável, cega e nua. Aleluia. O vosso culto me dá vômito. Esse culto que vocês acham maravilhoso, para mim me dá náuseas. Porque falta colírio para pingar nos olhos, para vocês verem a vergonha da vossa nudez. Falta ouro provado no fogo, vocês estão usando bijuteria. Eu quero que vocês usem ouro provado no fogo. Eu quero arrependimento. Arrepende-te, porque senão virei a ti. Então nós estamos vivendo essa hora. O culto ele é bem intertido. E aí as pessoas estão cada dia tentando modificar, enquanto Deus está pedindo para a gente usar a armadura. A gente olha e fala assim, mas será que o diabo acabou os demônios? Não tem mais demônio mais no culto? Se deixar o demônio estar entrando na igreja, sentando com a cadernetinha e aprendendo com a gente como desobedecer a Deus. Ele nem quer mais rolar no chão, nem fazer espetáculo, ele está indo lá para aprender, né, a desobedecer. E ele fala, rapaz, tem uma turma ali que é minha, hein? Então Paulo falou assim, irmãos, se vocês querem ser cristãos, vocês têm que entender que existe um mundo sobrenatural de Deus. Aleluia. E nesse mundo sobrenatural, Deus chama você de soldado. Então a primeira coisa que ele fala é, vocês precisam revestir. Então eu estou aqui com a camisa, estou dando um exemplo. Revestimento é quando eu pego o terno, põe por cima. Né? Com a camisa, o mosquito vem aqui e ainda tenta me furar com a camisa. Quanto mais fininho ele vai, né? Mas em cima do terno ele já não fica mais ali, porque tem dois tecidos. Então Paulo falou assim, revestido de toda a armadura de Deus. E nós estamos tendo um problema nessa última hora dos crentes, é que um quer usar a couraça da justiça, mas não quer usar o calçado. O outro quer usar o calçado, mas não quer usar a capacete da salvação. E aí fica aquela igreja misturada, onde um tem uma parte de uma coisa, e o Paulo falou assim, não, vocês têm que tomar toda. Ficou fácil para você agora tomar conta da rádio? Agora é dia mais difícil. Botou a cara para bater, irmão. Tamo aí, nós estamos juntos. Então quando ele disse, liga para cá, tem um grupo aqui para orar. Você vem aqui e acha que tem 50 pessoas para orar? Tem ele e a esposa. E agora ele abriu o grupo de oração da Rádio Web. Na porta da... Saiu. Ninguém aguenta oração. Não tem assim no grupo? Toda hora alguém sai. Eu fico imaginando, só dando uma Vamos palhinha. falar, é pra gente estudar a palavra. Fico imaginando esse povo querendo subir pro céu para todo dia de cantar santo, 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 santo. 24 horas, adorando a Deus. Na hora que eu vou dizer, meu Deus, você imagina, vou subir pro céu. Vou toda hora fazer o culto, assistir culto, adorar a Deus. Ah, então acho que eu não vou não. Eu acho que os crentes estão pensando assim. Né? Mas pensam mesmo. Ah, nós temos que se divertir.
Nós estamos com vírus aí que nós não temos condição de repreender ele. Era para a igreja ter autoridade, né? Se Deus falou, eu vos dei poder sobre serpentes, escorpiões, demônio, toda enfermidade, se a igreja fosse unida mesmo, mas o diabo chegou numa hora que a igreja está sem armadura e toda dividida, irmãos. Tá. Então ele está passeando no meio, as igrejas com as placas grandonas, e ele não está nem aí, não tem medo da igreja mais. Porque ele viu o próprio Jesus dizer para a igreja que o culto está dando ânsia de vômito nele. Então tá lá, ó, entender que é de Deus a armadura e não é humana. Isso aqui eu não acho, né, na escola dominical, nem acho no curso teológico, não. Isso aqui, a primeira base dessa armadura é a oração. Então ele diz bem assim, a primeira coisa é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, para depois botar a armadura. E fortalecer no Senhor e na força do poder, só oração. Só jejum, só madrugada. Isso é fortalecer no Senhor. Aí depois eu coloco a armadura entendendo que ela é... A primeira coisa não é a verdade. Eu preciso andar na verdade, na realidade. Estudar e crer na verdade que está escrito. A verdade, ela te liberta da dúvida. Né? Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu ligo para algum irmão e eu quero saber a verdade. Tem fundamento isso? Então, o cinto da verdade é eu não ter dúvida. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Então é estudar a verdade e crer. E Jesus falou, a minha palavra é a verdade. A couraça da justiça. Todos esses instrumentos que estão aqui, que Paulo está falando, está protegendo algum órgão vital. Ou é o pé, ou é a cintura, ou é debaixo da costela, onde o inimigo vem e enfia a espada, ou a flecha, ou a seta. É tanto que ele fala assim, essas armas das armaduras de Deus, elas são contra as astutas ciladas do diabo. Então não é humana, tem nada a ver com partido político, nada disso. O que Paulo está chamando a atenção é assim, vocês têm que enxergar que existe um mundo paralelo a esse. O demônio passa do seu lado, irmão, toda hora você não vê. Eles estão andando conosco, eles estão na nossa vizinhança, eles estão lá no nosso trabalho. Pode olhar, ele não escolhe lugar para te atacar. Ah, vou atacar lá na igreja. Não. E agora ele quer atacar a rádio. Quer atacar tudo. A Bíblia diz que ele se levanta contra tudo aquilo que é Deus. Agora só diga a ele, você tem que saber aonde você vai pisar, aonde você vai mexer. Fala, eu sou um soldado raso, né? Tem um general. Porque nós temos o general, temos o Senhor da guerra para lutar por nós. Então cuide aonde você vai querer atacar, aonde você vai querer entrar. Porque Senão vai virar kamikaze, né? vai virar um kamikaze. Kamikaze é aquele japonês que pegava um avião e Vai querer fazer algo. pular junto com Porque algo que você quer mexer, você não está mexendo com nós. Você não está mexendo com a rádio. Se você começar a mexer com a rádio, você está mexendo com os céus. Então cuida aonde você vai querer atacar. E é o que o versículo 12 diz. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Ah, eu tenho que derrubar o Zé. O Zé é carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é um lugar celestial, irmão? Ah, vamos pegar um avião, vamos lá para as nuvens. Não. Aqui agora à tarde é um lugar celestial. Nós não estamos vendo aqui agora, mas aqui fora tá uma batalha terrível, querendo destruir os fios aqui, querendo tirar a rádio do ar. Então, é uma batalha na região celestial. Como isso aqui está virando um clima de céu, da palavra do Senhor, da transmissão de oração, é o que ele está falando. Se levanta contra ele. Mas quando se levanta, para ele é melhor, porque se torna real. Que a batalha não é carnal, mas é espiritual. Então, está funcionando? Está incomodando? Agora, quem é principado, quem é potestade, quem é o príncipe das trevas? O príncipe das trevas é o próprio Satanás.
tem hora que você vai enfrentar ele mesmo. Principado é um príncipe sobre vários arcanjos e sobre a potestade. Potestade é um desses anjos poderosos. Às vezes o irmão abre o entendimento agora, irmãos. Satanás não é. Satanás é um querubim. Então nós temos arcanjos, querubins, potestades, principados, dominações, tronos. Esses anjos também caíram com ele. A Bíblia diz em Apocalipse 9 que tem 4 anjos acorrentados no rio Eufrates. Eles estão acorrentados, não pode ser solto. Satanás é doido para colocar a mão nesses anjos que estão lá. Mas a Bíblia diz que eles estão lá presos para dia, mês, dia, hora e minuto. Eles são de mais peso do que Satanás. O problema de Satanás foi o orgulho. E agora, paz, ele tinha a melhor igreja, o melhor coral, o melhor senhor, o melhor pregador, o lugar de culto era o melhor, e ele caiu, irmãos. E ele não caiu por causa de prostituição, droga, nada, ele caiu pelo orgulho. Por isso vai até uma dica para você. Você falar assim, eu tenho orgulho disso. Não, é um princípio satânico. Fala assim, eu glorifico a Deus por Deus ter feito isso. Então a primeira coisa é você se proteger com a verdade. Segundo, a couraça da justiça, para tapar sobre o coração. É aquela moldura que vem em cima do peito, protege a costela, protege o coração, para você não tomar flechada ali, entre a defesa do peito e das costas, onde está pulmão e tal. Terceiro, calçados do Evangelho da Paz. O que é isso? Você está calçado, preparado para... Conformosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Você tem que calçar e ter vontade. Não é calçar de enfeite. É preparação do Evangelho. O que é isso? Você se prepara e sai para evangelizar. Sai para fazer a obra. Escudo da fé. Isso aqui é mostrando que você tem um limite. Mas a fé está acima do limite. Então, quando você tem o escudo da fé, às vezes o ataque que o irmão está sofrendo agora na rádio, você olha assim e fala, meu Deus, só a fé que agora, né? Os embates, as setas estão vindo, mas o escudo, foi o que ele falou agora, não é contra mim não, rapaz. Entre eu e você tem o escudo da fé aqui, que Deus já me deu. Capacete da salvação, seu cérebro precisa estar protegido, senão as setas vêm. O que ele mais usa é a seta do desânimo, né? Agora ele está animado, aí você ouve alguma coisa, igual Elias. O camarada venceu 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote. Aí uma mulher falou, amanhã mesmo eu vou dar sua carne aos cães. No mesmo horário que você matou os profetas, amanhã mesmo. O que Elias precisava fazer, irmão? Usar o escudo da fé. Não usou. Deixou o dado atingir a meta. Ele estava naquele dia com todas essas armaduras de Deus aqui? Não estava. Foi na mente dele, pá. Foi no coração dele, pá, esfriou, né? Ele devia ter falado para ela assim, eu sou profeta. Se eu falar que não vai chover 3 anos, não vai. Agora ela era profeta? Não. Para ela marcar data e horário? Amanhã no mesmo horário. Se Elias tivesse sido esperto um pouquinho, ele tinha apagado o dardo inflamado. Ele andou muito, irmãos. 800 quilômetros o camarada andou para fugir. Mas não adianta você fugir. Onde você for, Deus está lá. Quando chegar lá, está o anjo saindo da caverna. Oi. Deus falou para você voltar pelo mesmo caminho que você veio. Então, ele não ouviu, né? Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a regra. Jesus falou assim, vocês erram por 2 coisas. Por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus que está nas Escrituras. Oséias 6,4, 4,6, a Bíblia diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da espada. Está debaixo do braço. Alguns ainda levam, outros já não estão gostando, já não tem que levar, virou um peso e o celular é bem melhor, né? Então, primeira coisa a entender que não é humana,
é a armadura de Deus e nós somos protegidos quando nós obedecemos. Se ele falou que é para você tomar, você tem que tomar e revestir em você. É uma ordem, portanto, tomai e colocai. Não é enfeite, é real, é para batalhar. E você sente isso durante o dia, onde você está trabalhando. E Paulo falou, eu quero que vocês não sejam carnais. 2 Coríntios 2, 10, de 3 a 5, diz o seguinte, as nossas armas são poderosas em Deus para refutar qualquer investido do diabo. Vê bem, as nossas armas, que é da armadura, são poderosas em Deus para refutarmos todas essas coisas. Ela deve ser vestida em conjunto, não pode escolher uma parte e deixar a outra. Você tem que ter todas elas vestidas em você. A outra coisa que Deus falou para a gente, que é uma exigência. Você tem que estar firme. O que nós temos encontrado nesses últimos, agora da pandemia, então, a quantidade de irmão que não está firme. A pandemia revelou muita gente, irmãos, que era só assistente de culto. Agora que o culto mudou para a casa dele, ele está morrendo. Porque em casa ele não orava, não lia a Bíblia, não permanecia na fé, era só o culto mesmo. Pode ver que a maioria que está reclamando é porque era o culto, que era o único lugar que ele tinha para ir. Mas com esse fechamento, Deus levou a igreja a fazer culto em casa. Você tem que orar em casa, você tem que se manter espiritualmente em casa, né? Nós estamos começando a sentir aquilo que Israel sentia. 2 Timóteo 2, 3, 5 diz assim, que nós somos convocados para a guerra, e nós somos convocados para alegrar e agradar aquele que nos convocou para a guerra. E aí a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível. Nós somos convocados para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Mas sem fé é impossível agradar aquele que te alistou. Então o que é a armadura de Deus? É a completa virtude espiritual provida de Deus para você. Ela é dada a fim de capacitar você para a guerra contra as forças espirituais da maldade. Para você ter uma ideia, a palavra armadura é feita de duas palavras. Pan, que é toda, e opla, que significa armas. Por isso que Paulo fala assim, tomai toda a armadura, todas as armas oferecidas por Deus. Então ela é pan, opla, em grego. Pan, toda, e opla, armas. Toda a armadura de Deus e viva de forma cristã correta, porque sem essa armadura você não tem a menor chance contra o nosso inimigo chamado diabo. Não brinque com ele, porque ele é um ser milenar. Você não tem o quê? 30, 40, 60 anos? Ele está aqui desde o Éden. Mas ele está aqui antes do Éden. Ele já existia, que Deus tinha criado. E a Bíblia diz que ele é muito poderoso. A Bíblia não diz que ele é como você às vezes. Ah, ele é o capiroto. Ah, ele é o bicho chupando manga verde com sal. Não, não. Nessa parte, Deus respeita ele, porque Deus sabe quanto poder deu a ele. Então Deus chama a atenção assim, ó, vigia, porque o diabo, o vosso adversário, ele não está brincando com vocês. E eu sei quem é ele, porque foi eu que criei ele. Eu sei quem é ele. Então Ezequiel 28 diz que ele, todo mundo fica dizendo, porque o diabo era regente do coral do céu. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Imagina que o coral do céu são milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Deveria ter no mínimo, o quê? 1000 regentes. Imagine. Para você dar conta e saber quem vai... Já que ele não é onisciente, ele teria que estar correndo a fila toda para saber quem desafinou, né? Os anjos são perfeitos, eles não desafinam, irmãos. Então, não precisa de regente de coral lá. Né? Então, essa ideia de que o diabo era regente de coral do céu, não, não. A Bíblia diz o contrário, que quando Deus criou ele, Deus colocou nele instrumentos de sopro, dentro dele, instrumento de sopro, e os tambores estavam em ti no dia que foi criado. Em ti, é dentro dele.
Agora, eu chamo ele de pavão. Ele era um pavão andando no céu, irmãos. A Bíblia diz, no dia que você foi criado, vamos abrir Ezequiel 28, para você entender por que você tem que ter uma armadura contra esse camarada. Olha lá, Ezequiel capítulo 28. Jeremias, Ezequiel. Lamentações de Jeremias, Ezequiel, está logo aí. Ezequiel 28. Olha o inimigo que você vai enfrentar. E Deus falou assim, você é mais sábio que Daniel. Não há segredo que possa esconder de ti. Levanta a lamentação e Deus vai comparar ele com o rei de Tiro, porque o rei de Tiro estava todo orgulhoso por aquilo que ele... É um texto dentro do contexto. Então a primeira coisa, no versículo 12, que Deus vai chamar, assim diz o Senhor Deus. Deus vai falar por que ele foi julgado, por que ele foi condenado e por que ele caiu. Primeira coisa, o irmão é pedreiro aqui, ele vai saber. Então Deus começa falando, tu eras o prumo da perfeição. Sabe o que é prumo, né? Oh. Então, para você que acha que ele era regente de coral, o cara que tem o prumo na mão, na obra, o que ele faz? Alinha as paredes, alinha reboco, deixa aprumado. Não, ele sai Aprumando, conferindo. conferindo. E nas empresas maiores, o camarada vem com giz e faz assim, desmanche, desmanche. Tá fofo. Que faz, não é assim? Imagina, a primeira função que Deus deu é, tu és o prumo da aferição. Tudo que Deus fazia, ele dava ok. Tu eras o aferidor da medida. Agora vem o que você tem que ter, não medo dele, mas um certo temor. Cheio de sabedoria. Ele é muito sábio, irmãos. Perfeito em formosura. Se você acha algumas mulheres bonitas, modelo e tal, né? Você acha a beleza da natureza, tudo lindo, mas Deus falou que o modelo de perfeição, de boniteza, de formosura é Ele. O anjo mais belo do céu é Lúcifer. É tanto que Deus vai falar que ele cai por causa do orgulho e da formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Não é o Éden de Adão. É o Éden, tem um Éden lá em cima, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Já pensou? Deus não fez pedra preciosa para te botar em anel e nada. Aí Deus vai falar as pedras que foram criadas para ele. Ó. Todas as pedras foram criadas, era a tua cobertura. A sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores, ó, instrumentos de tambor, por isso que ele gosta de atabaque lá na macumba, de tambores e pífaros, aquele instrumento de tocar, lembra? Os escoceses trocam pífaros com várias pontas. A Bíblia diz que as obras estavam em ti. Não era do lado de fora para ninguém bater tambor. Ele era uma máquina de música, irmãos. Quando ele andava, a música saía. No dia em que foste criado, todas essas coisas foram preparadas. Olha só. Era o primeiro grande investimento depois de Jesus ter sido gerado. Deus foi fazer ele. Então Deus caprichou, irmãos. Agora, por que Deus fez isso? Aí Deus vai falar, tu eras querubim. Então tem serafim, trono, principado, né? Dominações, potestade, arcanjo, anjo, seres viventes. Mas Deus falou, tu eras um querubim. Deus já bota como era, já não é mais. Tu eras querubim ungido para proteger. Aqui que está, irmãos. Todo mundo pergunta assim, por que Deus criou um diabo? Deus não criou um diabo, irmãos. Deus criou um querubim, e o texto está dizendo aqui, ungiu ele, óleo, unção. Para ele fazer o quê? Tu era ungido para proteger. Era para ele proteger a gente. O ser que Deus ia criar. E a Bíblia diz que ele faz o que agora? Destrói.
Porque a capacidade que Deus deu a ele, depois que mostrou isso tudo para ele, deu isso tudo, para que isso tudo que eu tenho, esse aparato todo? Deus falou, para você proteger uma criatura que eu vou criar. Eu